E aí, pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre como manter um relacionamento constante com Jesus e também sobre a diferença entre emoção e uma verdadeira transformação de vida. Então, roda a vinheta! No vídeo passado, eu falei um pouco sobre o que você precisa para começar a ter um relacionamento com Jesus, para começar a conhecer Jesus, que é a oração e a leitura da Bíblia. E por mais que a gente faça isso com frequência ou que a gente vá à igreja, existem momentos em que a gente se sente muito inconstante. Às vezes a gente parece que a gente está muito perto de Deus e às vezes parece que a gente está muito longe e a gente se sente vazio e muito distante da presença de Deus. E se você se sente assim, eu recomendo que você veja esse vídeo, porque eu vou explicar um pouco sobre como que a gente pode manter essa constância, sabe? Sem sentir que, meu Deus, uma hora eu tô sentindo muita presença de Deus e outra hora eu tô me sentindo vazio, para que essa presença de Deus na sua vida seja constante. E tem uma passagem da Bíblia que ilustra bastante isso, que tá lá em Levítico, capítulo 6, no versículo 12. E o contexto dessa passagem é basicamente Deus dando algumas ordens para Moisés passar para Arão do que deveria ser feita com as ofertas queimadas para sacrifício. Então, o versículo diz assim: o fogo do altar nunca se apagará, deverá ficar sempre aceso. Todas as manhãs o sacerdote porá lenha no fogo, arrumará em cima a oferta, que vai ser completamente queimada, e queimará a gordura das ofertas de paz. O fogo nunca se apagará no altar, deverá ficar sempre aceso. Então, o segredo para a gente não cair na inconstância é que ir pro fogo do nosso coração, da presença de Deus, não apagar no nosso coração, é para que a gente faça esses sacrifícios, assim como o sacerdote precisava fazer esses sacrifícios todas as manhãs, a gente também precisa oferecer os nossos sacrifícios para Deus todos os dias. Então, às vezes é muito difícil porque a gente fica cansado e às vezes a gente vai sentir que Deus não vai ouvir a gente, mas a gente não pode desanimar, porque muitas vezes a gente tá orando no nosso quarto e a gente sente como se as nossas orações não passassem do teto. Às vezes é muito difícil a gente permanecer, sabe? Mesmo que a gente sinta que Deus não tá ouvindo a gente precisa continuar em oração, a gente precisa continuar lendo a Bíblia. Pode parecer muito óbvio o que eu tô falando, mas não adianta a gente ler a Bíblia ou orar 2 vezes por semana, ou só quando a gente tá na igreja. A gente precisa fazer isso todos os dias, para que assim a gente sinta a presença de Deus a todo instante, sabe? A gente precisa pelo menos pensar em Jesus uma hora do nosso dia, seja 10 minutos, seja 5 minutos em que a gente entre em contato com Deus, em que a gente entre em contato com Jesus e a gente se aproxima dele, já vai fazer toda a diferença. E como que eu vou saber se eu tô fazendo isso certo? É muito comum que algumas pessoas resumam o relacionamento delas com Cristo em emoções. Tipo, só porque eu tô sentindo, eu tô chorando, eu tô me emocionando, significa que Deus tá falando comigo. E aí, quando eu não me emocionar mais, eu não quero saber, eu não vou orar, porque Deus não quer falar comigo. E isso não é verdade. O evangelho não é baseado em emoção, é baseado em uma transformação de vida. Então, como eu disse, mesmo quando você não tá sentindo absolutamente nada, ou quando tá doendo, ou quando tá dando tudo errado na sua vida, continue em oração, sabe? Continua tentando se aproximar de Deus. Porque o evangelho não é sobre uma emoção passageira. Os sentimentos, a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso e os nossos sentimentos são enganosos. E um sentimento é passageiro, sabe? A emoção do momento, a emoção que você sentiu no culto, ela é passageira, mas o que fica é a mudança de vida. Então, a gente sabe que a gente está vivendo um relacionamento íntimo com Cristo quando a gente começa a ver que a gente está sendo igual a Cristo, sabe? É muito fácil a gente sentir algo no culto de domingo, mas é muito difícil quando a gente precisa agir com amor, quando a gente precisa agir como Jesus, quando a gente precisa tomar uma decisão em que a gente precisa perdoar. E é aí que a gente percebe que a gente está tendo um relacionamento íntimo com Jesus, quando a transformação de vida vem. Então, se aproxime de Jesus, que com certeza você vai ser transformado por uma completa mudança de mente. Só para fechar, eu queria ler um versículo que resume tudo que eu falei nesse vídeo, tudo que Deus colocou no meu coração, que tá lá em Romanos, capítulo 12, do versículo 1 ao 3, que diz: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele.
Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, para a gente conhecer Jesus, para a gente conhecer a vontade de Deus para nossa vida, a gente precisa passar por essa transformação de mente, por essa mudança de vida completa. E é assim que a gente vai saber que a gente está vivendo um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Não resuma o seu relacionamento com Deus a emoções, as coisas passageiras, a sentimento, enfim. Perceba se você está sendo transformado todos os dias, não só uma vez, mas todos os dias. A gente precisa pedir para que Deus transforme o nosso coração. E esse foi o vídeo dessa semana. Espero muito que Deus tenha falado ao seu coração. Acompanhe toda a programação do Ministério Independência com Cristo, o canal no YouTube, as postagens no Facebook. Curte e comente também. Também me siga no Instagram, que é @dominadospelo_amor_. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você possa ser dominado por esse amor, que é o amor de Jesus. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.